Hoje nós vamos falar sobre a teoria geral do processo, né? Conceitos básicos do que é a teoria geral do processo, né? Então eu vou explicar hoje o que é a lide, o que é o processo, o que é o procedimento, o que é a pretensão dentro do processo, né? Vamos falar também do que é o estado juiz, jurisdição e autotutela, né? Esse é o resumo da aula de hoje, que é o que nós começamos a falar, né? E aí deu essa interrupçãozinha aqui, mas retomamos aqui, né? E eu vou retomar o conceito de lide, né? Lembrando que numa sociedade evoluída, com o estabelecimento de normas gerais de conduta, onde estão essas normas gerais de conduta? No Código Civil. Se houver uma lide, se houver uma luta, se houver um litígio, se houver uma disputa de bens, e essa disputa está onde? No interesse pelo bem. Qual o bem que eu me interesso? Talvez uma cobrança, talvez uma pensão alimentícia, né? O que existe entre eu, né, e a minha ex-esposa? Existe um interesse. Qual é o interesse, né? Dela em receber alimentos para o nosso filho, e aí a pretensão resistida, eu não venho contribuindo, não venho colaborando, não colaboro com o valor que ela requer ante o binômio necessidade e possibilidade, né? E a gente vai explicar isso já, né? Como é que funciona. E aí eu não colaboro. Então existe um interesse entre nós, entre esses seres, interesse entre os seres, né? E entre nós há uma pretensão resistida porque eu não pago. Então aí surge a lide. Então vamos voltar ao conceito de lide. Anotem aí. É o conflito de interesses qualificado pela pretensão, né, resistida. Então essa pretensão resistida forma-se então daí a lide, que é, portanto, nada menos que a luta, o litígio entre as partes. Parte A e parte B se envolve numa lide, se envolve numa disputa pelo bem, né, uma disputa pelo interesse sobre algo que existe uma resistência para entregar este algo. Vou voltar ao conceito. É o conflito de interesses qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Se uma pessoa pretende o bem da vida, né, no caso a pensão alimentícia, o bem, né, e encontra resistência relevante de outra pessoa, somente o poder judiciário é quem vai, como regra absoluta, quase que absoluta, né, porque tem os acordos, né, pela autuação do processo, ou seja, pelo processo, solucionar a questão. Esse é o conceito de lide. Tranquilo? Né? Bom, olha só, doutores e doutores. Quem é que diz o direito? Quem diz o direito é o juiz. Mas não é um qualquer juiz que diz o direito, né? Existem as competências adequadas para cada ramo do direito, né? Mas como eu falei de direito civil, estamos falando de direito civil, então digamos que o juiz da vara de família dirá o direito. Então, a jurisdição decorre o estudo da competência. Juris e iuris significa direito. Dição, de dictio, de dizer, e jurisdictio é quem diz o direito. Então o Estado juiz, quem diz o direito, o Estado juiz, e jurisdictio, aquele que diz o direito, né, decorre do estudo de sua competência. Ah, professor, tem juiz incompetente? Tem, claro que tem. Mas incompetente em que sentido? No sentido em relação à matéria que ele vai julgar. Ah, então quer dizer que ele não é incompetente, ele é incompetente em relação à matéria. Como assim? Esquece a questão da competência. Ah, eu sou mais competente no futebol do que você. Eu sou incompetente. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de competência em relação à matéria. Se o juiz é de direito civil, ele julgará questões de direito civil. Mas se a questão se refere a direito de família, então é competente a jurisdição, né, que decorre o estudo da competência para o direito de família, iuris dictio, juiz, né, diz o direito, iuris direito, dictio, dição. Quem diz o direito? O juiz competente. Então isso é o conceito de jurisdição. Vamos melhorar isso aí?
Jurisdição decorre o estudo, jurisdição decorre o estudo da competência, dos poderes do juiz no processo. É isso que eu tinha que ter falado antes, né? Então, o estudo dos poderes, da competência do juiz dentro do processo é a jurisdição. Ah, professor, então entendi que o juiz de direito civil diz o direito civil, e o juiz de direito penal diz o direito penal, o juiz de direito federal diz o direito federal, o juiz de direito trabalhista diz o direito trabalhista, o juiz de direito previdenciário diz o direito previdenciário. É quase isso, né? Vou dar uma melhorada nesse conceito. Sérgio Moro, vou falar dele daqui a pouco. Eu ia deixar Sérgio Moro para a aula que vem, porque a aula que vem nós vamos falar de princípios gerais do direito, mas como essa turma é boa, a gente pode dar uma arrochada, né? E falar de Sérgio Moro também, né? Porque Sérgio Moro fere um dos princípios basilares do direito processual. Não vou dizer que ele é o culpado, mas infelizmente, né? Sérgio Moro, como é que eu posso falar sem ser processado, sem ir preso, sem ofender o Sérgio Moro? Como é que eu posso falar? Ele foi imparcial, né? Foi imparcial não, ele foi parcial, né? Sérgio Moro foi parcial. O excelentíssimo doutor ex-juiz, ex-ministro, foi parcial, né? Olha só, o juiz está lá, primeira instância, primeiro grau, julgando uma causa complexa, de prompto, de imediato, ele deveria reconhecer se tem a ver com a matéria aqui, tem a ver com o tema. Obrigado, Nádio. Ele deveria ter reconhecido ser incompetente em relação à matéria, né? Incompetente, a matéria não é dele. Ele fala assim, não, eu não sou competente para julgar. Mas notem, doutores, não é competência intelectual, não é competência da sapiência, da sabedoria, do intelecto, nada disso, né? É a competência em relação à matéria, em relação à causa em que ele estava julgando. Sabendo disto, Sérgio Moro deveria falar, não, esta matéria deve se processar mediante o chefe do executivo ser o excelentíssimo senhor doutor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, deve ser colocada diretamente no Supremo Tribunal Federal por ser matéria de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Professor, você está defendendo o Lula? Está ficando maluco? Não, pessoal, aqui ninguém defende ninguém. A gente não defende nenhum lado nem o outro, né? Nós trabalhamos os conceitos da jurisdição, a técnica jurídica, nada de ficar aqui, né, brigando por causa de política, tá? Se brigar por conta de política, já sabe. Vamos brigar no Twitter, lá pode, né? Aqui não. Olha só, o Moro agiu certo? Não, lógico que não, né? Tanto é que ele está sendo processado, Delano processado, quem mais processado? São 3 aí. E o Aras, né, está sendo processado. Porque eles agiram com parcialidade ante a esse abuso relacionado à competência, que é o tema da aula de hoje. Então, olha só, primeiro conceito da aula, lide, né? Que é o conflito de interesse qualificado pela existência de uma pretensão resistida. Então, eu não pago pensão, não quero saber, procure teus direitos. Pretensão resistida. A pretensão dela em receber alimentos tem uma resistência. E qual é o interesse? O que existe entre nós? O interesse. O que está entre os seres? Os alimentos que eu não pago. Então, existe uma pretensão resistida aí em relação ao nosso interesse, né? Nessa questão da lide. Então, ponto número 1, lide, né? Autotutela é permitido? Ela vem aqui, pau de macarrão, vassoura. Mulher gosta de quebrar o carro do homem. Vocês já viram isso? Quebra tudo. Ai. Eu não posso contar uma experiência aqui não, que tá gravando. Eu vou contar, vai. Eu briguei com a minha ex, ela tacou um transformador em cima do capô do meu carro. Eita, eu chorei aquele dia. Eu nunca consertei o carro, mas fez um buraco, um C4 Palas novo, tinha acabado de comprar. Ela tacou no capô. Da onde tira essas ideias? Um transformador pesado, hein? Eu nunca consertei, eu vendi o carro e não consertei o capô do carro. Bom, tem nada a ver com a aula, conceitos básicos. Interesse. Anotaram, pessoal? A lide, né? Processo. Depois eu volto na competência. Não, vou fechar a jurisdição? Então, da jurisdição,
da jurisdição decorre o estudo da competência, dos poderes do juiz no processo. Quais são os poderes do doutor Sérgio Moro? Julgar ações de primeira instância lá na comarca de Curitiba. Quais são as ações de primeira instância de competência do Sérgio Moro? As que envolvem a União, a Federação, mas não o presidente da República, na época o Lula, né? As ações eram previdenciárias, ações federais de primeira instância, ações previdenciárias, auxílio-doença. Não estou diminuindo o excelentíssimo senhor doutor juiz Sérgio Moro, não, nada disso, pessoal, só que não é da competência dele, não é, por isso que deu tudo que deu, por isso que anulou os processos, por foro de incompetência, porque ele é incompetente para esta causa do Lula, e é assim que aconteceu. Tem outra questão também, que é a parcialidade, que aí nós vamos comentar em princípios do processo, vamos comentar daqui a pouco a gente começou sobre parcialidade, né? Parcialidade, vocês já sabem o que é, né? Ele liga para o Deleonel liga para ele liga para o promotor liga para ele, promotor liga para ele, aí saem juntos, churrasquinho um na casa do outro, churrasquinho é nós, né? Coisa de pobre, né? Lagosta um na casa do outro, camarãozinho, né? Tal, o que mais? E aí, pessoal, o juiz orientando o promotor contra o réu. Onde é que fica o advogado? Onde é que fica a defesa? Desequilibra a balança da justiça, porque o juiz bota o dedão dele lá e pesa só a favor da acusação. É lógico que vai condenar, é lógico que condenou de forma equivocada, errada, parcial, totalmente parcial, injusto e desonesto. Olha o que eu estou falando. Sérgio Moro foi desonesto, por isso que ele foi condenado, por isso que ele foi julgado no Tribunal de Ética, por isso que ele perdeu a magistratura e outras coisas mais. É isso, doutores, em relação à questão da competência. Voltando para a jurisdição, decorre do estudo da competência dos poderes de um juiz no processo, da exigência de fundamentação das decisões e do duplo grau de jurisdição. O que é isso, essa segunda parte? Fundamentação das decisões. Eu tenho que fundamentar minha decisão. Toda decisão, mesmo que administrativa, deve ter um fundamento baseado no Estado democrático de direito. Que Estado democrático de direito é esse que nós vivemos? É o Estado onde as leis, as normas imperam na sociedade. Professor, você não vai falar de novo que é sociedade não, né? Já falou 1000 vezes, vou falar. Sociedade somos nós, sócios do bem comum. Sócios de quê? Do INSS, das estradas, das pontes, do postinho de saúde, do hospital. Somos sócios de tudo, somos a sociedade civil. Por que sociedade civil? Porque somos civilizados. Qual é a regra de conduta da sociedade civil? Eu ia bater na mesa, ia dar pau. Código Civil. É isso. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Falamos então dentre os conceitos básicos, falamos de lide, falamos de jurisdição, falamos de interesse, falei de autotutela também. É possível autotutela? Não. Estado evoluído, democrático de direito, não é possível autotutela. Não é possível, não é permitido, salvo exceções. Por que eu estou falando de exceções e não vou falar das exceções? Porque tem um aluno no semestre passado que falou: professor, mas e a legítima defesa? Não tem nada a ver com a autotutela, a legítima defesa, pessoal. Aqui eu estou falando aqui da regra geral. Tem a ver, né? Mas é exceção. Tranquilo, pessoal. Legítima defesa é exceção, né? Mas existem regras também para a legítima defesa, né? Eu podia até fazer essa perguntinha na prova. Vamos discutir o assunto já. Estou na minha casa, na minha residência. Eu tenho uma arma registrada no meu nome. Agora tem um CAC, né? Você já viu esse negócio de CAC? Isso é uma armação, mas deixa pra lá, vai. Tira um registrozinho, tira um porte, né? Mas tem o tal do CAC aí, né? Mas deixa pra lá. E eu tenho uma arma na minha casa, registrada, bonitinho. Falar isso eu até tenho mesmo, né? Não trouxe o registro aqui pra mostrar pra vocês, não. Mas olha só. E aí, um assaltante, um ladrão, pula o meu muro, né? E chega lá, né? De fininho, um ratão de 2 pernas, né? Para me assaltar minha residência. Eu saio, abro a porta, dou 6 tiros nele, 3 na cabeça e 3 no peito. E aí, pessoal?
É legítima defesa? E aí? Quem responde essa? Não é? Vai ter vocês, doutores, que vão dizer que é legítima defesa do patrimônio. Vai ter vocês, doutores, que vão dizer que não é legítima defesa. Sim, porém com excesso. Sim, os matadores já se manifestaram aí, né? Eu não erro nenhum. Que é crime, né? Pois é. Mas, agora vamos lá, pessoal. Não pode. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, a legítima defesa, segundo a norma, segundo a regra jurídica, eu não queria entrar nesse assunto não, porque é polêmico, tem que usar de meios moderados, progressivos, tem que dar chance para o cara vir para cima. Só se ele apontar a arma, mão para a cabeça, isso é um assalto e tal, ele tem que se pronunciar, ele tem que falar, ele tem que colocar a sua vida em risco. Lembra que eu falei risco de vida? Né? A mídia atual fala risco de morte. Não é a morte que está sendo protegida, o bem tutelado, protegido é a vida, é risco de vida, mas cada um com seu cada um. Eu acho que é risco de vida. Então, se eu estou em risco de vida, aí eu utilizo de meios moderados, né? Progressivos, dou um tiro no joelho, um para cima, um para o lado, tal. Pego a Bíblia e fico recitando. Não, eu estou zoando. Vocês entenderam, né? Tem que haver meios progressivos de repulsa, de repelir a injusta agressão imediata. Fora isso aí, não é legítima, aí corre o risco daquele que está tendo a casa invadida, sendo assaltado, corre o risco de responder por um homicídio. Vocês já viram isso? Que coisa, né? Existem tentativas de mudar essa regra, né? Parece que vai passar. Essa semana um caco foi preso por atirar em um assaltante que já estava abordado pelo policial paisana. Mas aí tem um excesso aí, né? Parece, né? Parece. Então, doutores, compreenderam a questão? Essa é a exceção, não é a regra. Autotutela é permitida na sociedade democrática de direito? Não é permitida a autotutela. Qual é o meio necessário para repelir a injusta agressão, né? Ou a agressão ou qualquer tipo de dano, né? É o processo, né? Salvo as exceções, onde se coloca risco de vida. Se vocês utilizarem o risco de morte, eu aceito, está valendo também, já que existe uma parcela que vai nessa corrente de risco de morte. Tranquilo? Então, outro conceito básico em relação à teoria geral do processo é o próprio processo. O que é o processo? É um instrumento colocado à disposição dos cidadãos. Não confundam a palavra. Cidadãos são detentores de direitos e deveres. Cidadãos são grandes cidades, né? É bom falar isso, né? Mas eu errava isso porque eu não sabia, né? Eu achava, né, estranho. E eu confundia, eu falei cidadãos ou cidadãos? Cidadãos. Aprendam, doutores, né? Eu não sabia, aprendi tem pouco tempo, né? Dando aula de direito de ciências políticas, né? Eu fiquei nessa dúvida, falei, cidadãos ou cidadão? Cidadão, né? Cidadão, detentores de direitos e deveres. Portanto, o que é o processo? Anotem aí, é um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de seus conflitos de interesses. Qual é o conflito que está, qual é o interesse que está conflitando? A pretensão resistida, falamos lá. Aí isso gera uma lide, mas eu vou voltar ao conceito aqui. Então o processo é um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de seus conflitos de interesses e pelo qual o Estado exerce jurisdição. Juris, iuris, direito, dição, dicto, dizer o direito, pelo qual o Estado diz o direito. Então, o processo é um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de seus conflitos de interesse, pelo qual o Estado diz o direito, né? O Estado exerce a jurisdição. Exercer a jurisdição é dizer o direito. Quem exerce a jurisdição? Aí eu volto para o conceito de jurisdição. Quem exerce a jurisdição? Exerce aquele que tem competência. O juiz que tem poder no processo é aquele que tem competência de acordo com a matéria. E isso ele vai o quê? Fundamentar a matéria. Faltou um tópico que eu vou falar agora, duplo grau de jurisdição. Ele vai fundamentar a decisão dele. Então o excelentíssimo senhor doutor juiz Sérgio Moro, né, ex-juiz, ex-Lava Jato, condenado no Tribunal de Ética e outras coisas mais, por conta de ter, não essa questão da competência, ele errou, claro, né,
mas por conta da parcialidade, que é gravíssimo infringir essa questão da parcialidade. E por que é grave? Porque ele tirou o candidato das eleições, né? Ah, professor, você está defendendo ele de novo. Não, gente, para com isso, né? Eu estou defendendo a técnica. Tecnicamente falando, ele foi um péssimo juiz, um mau juiz. Ele estragou o trabalho da Lava Jato. Se ele tivesse feito a coisa certa, mandado para onde deveria ter mandado e não tivesse sido parcial, a Lava Jato era conhecida como Vaza Jato. Para quê? Holofotes. Eu sou da época que juiz era proibido dar entrevista. Advogado não podia falar em rádio. Lá em São Carlos, aí vocês vão dar risada, né? Professor, eu nunca ouvi falar de São Carlos. São Carlos é cidade importante, hein? Vocês nunca ouviram falar, né? Vocês dão risada, né? Ô, pessoal, fica tirando sarro de São Carlos, não. Eu gosto de São Carlos. Desse tamanho, São Carlos. Cidade universitária, tem projeto na NASA, e daí, né? Grandes coisas, né? A NASA só conta mentira, né? Vocês devem estar pensando aí, né? É tudo. Vocês estão assistindo muito Humberto Voltz. É isso. Como é que é o nome daquele outro? Rubão, vocês estão vendo o Rubão, né? NASA, conspiração, terra plana. O Olavo de Carvalho, eu gosto do Olavo de Carvalho, mas essa história de terra plana, fiquei até rouco, não desce, né? Deixa pra lá as baboseiras, vamos lá, vai. Então, pessoal, falamos de lide, falamos de autotutela, falamos da exceção à autotutela, que é a legítima defesa, falamos de jurisdição e estávamos falando de parcialidade do Dr. Sérgio Moro. E agora vamos entrar em processo. Eu me perdi. Vamos entrar em processo. É um instrumento colocado à disposição. Estava falando de processo. É um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de seus conflitos de interesses e pelo qual o Estado exerce a jurisdição, pelo qual o Estado diz o direito. Ponto. Esse é o conceito do processo. Tal solução e exercícios são desenvolvidos com bases em regras gerais. Então, o processo de dizer o direito, jurisdictio, dizer o direito do Estado juiz, é baseado em quê? Em leis, em regras da sociedade. Sociedade civil, sociedade organizada, baseada no Código Civil. Aí eu tenho, agora vem o ponto-chave aqui. Pessoal, presta atenção, por favor, né? Olha só, essa questão é crucial e é onde o aluno, às vezes, não pega e se confunde. Eu demorei para entender isso. Eu, como aluno de Direito lá, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu demorei para entender esse conceito. Qual é a diferença do direito civil para o direito processual civil? Essa é a pergunta que está aí entre vocês, e vocês não perguntam, mas eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Aqui é CID F14, esquizofrenia paranoide, vozes da minha cabeça. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Qual a diferença de direito civil para direito processual civil? Aí o aluno fica, ué, professor, mas tem diferença? Não é tudo direito civil? Não. Direito civil, regras de convivência na sociedade e outras mais. Direito processual civil, regras de processo para exercer o meu direito, caso este direito ali seja violado. Aí eu pego e entro com o processo e eu tenho as regras do processo, porque o meu direito que está escrito lá no Código Civil foi violado. Olha só, então tem essa diferença? Tem essa diferença. Código Civil, regra. Código de processo, regra de processo. E qual a importância da regra do processo? Total, doutores. Vocês, futuros magistrados, policiais, delegados, promotores, advogados, defensoria pública, escrevente técnico judiciário, todas as carreiras jurídicas dependem da compreensão da teoria geral do processo, que vai ser base para o processo civil, processo penal, processo tributário, processo trabalhista, qualquer processo administrativo gira em torno de regras de processo. Como processar? Agora vem a questão, como requerer, a palavra não era essa, como requerer o meu direito, como exigir o meu direito, como buscar o meu direito, através do processo. Mas onde está escrito o meu direito? Lá no Código Civil. Entenderam a diferença? O direito está no Código Civil, mas o exercício do direito está no processo civil. Eu exerço o meu direito no processo civil. Eu sou casado e quero me divorciar.
Casamento está descrito no Código Civil, as normas, né? Fidelidade, assistência mútua, fidelidade, né? Vocês estão rindo aí, né? Assistência mútua, o que mais? Tem umas regras de convivência para casamento, né? Tem umas regras do casamento, né? Questão da partilha de bens, o regime de bens, tudo isso está no Código Civil. Mas, né? Na hora do Código Civil, é na hora dos meu bem, né? Meu bem, temos coisas em comum, né? Código Civil. Aí separa, briga, aí vira tipo Márcia Goldsmith, né? Ratinho. Vocês já viram essas coisas? Tem um programa do SBT, eu já falei aqui, né? Ei, aquele programa é bom demais, né? Eu sou meio brega mesmo, pessoal. Aquele programa é bom demais. SBT, 3 horas da tarde. É uma baixaria para quem gosta de direito de família. Aquilo que a gente vê no SBT não é 1% do que acontece no fórum. No fórum é muito pior. No fórum, que eu já vi cada coisa no fórum. Mulher bate no cara, e xinga, e eles brigam, né? Mas isso é da emoção do ser humano, né? Bom, Código Civil. Código Processo Civil é o processar, o agir para exigir o direito que está estampado no Código Civil. Doutores, para finalizar essa questão, compreenderam a diferença de direito civil e direito processual civil? Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Okay? Tranquilo, né? Gostaria que vocês se manifestassem no chat aí. Depois vocês vão reclamar que não ganham ponto de participação. Não precisa entrar na tela, não precisa entrar no áudio, mas se manifesta no chat, não é? Entendi? Tranquilo? Né? Entendi, não entendi, tá tudo certo. Bom, é isso. Então o processo é um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de conflitos de interesses e pelo qual o Estado exerce a jurisdição. Esse é o conceito de processo. Na avaliação, obviamente que não vai ser só isso que a gente vai pedir. A gente vai pedir as diferenças de uma coisa para outra e com os exemplos, né? Bom, tal solução de exercício são desenvolvidas com base em regras. A solução que o juiz vai dar é com base em regras. Quais são as regras? Lei. Onde está essa lei? No Código Civil. É onde tem que saber a diferença. Eu estou processando a minha ex-esposa e quero me divorciar. Processo de divórcio. Agora, eu tenho direito à metade da casa? Não está no processo civil, está no Código Civil. Essa é a diferença. O meu direito está escrito no Código Civil. Agora, processar ela é pelo processo civil. Tem essa diferença. Nossa, professor, que complicado isso aí. Por que é complicado? Reclama com os políticos que vocês votaram. É nada, a lei é boa. Tranquilo? Saiu do ar? Não, né? O caso de família? Não, saiu. Não saiu não. Eu assisti, acho que foi ontem que eu assisti. Hoje eu vi um pedacinho só, foi ontem que eu assisti. Ontem estava tendo um barraco, mas deixa eu pra lá, vai. Não vai tomar muito tempo da aula. Bora lá, pessoal. Bom, então falamos de autotutela, falamos de teoria geral do processo, fizemos uma pequena introdução, falamos de lide, falamos de interesse, falamos de processo. Vamos falar agora do que é o procedimento. Anotem aí, procedimento é a forma como o processo se exterioriza, se materializa. Olha que interessante, né? Quando eu falo de direito processual civil, eu falo de regras de processo civil. Mas quando eu processo, efetivamente instrumentalizo, transformo isto em algo palpável, material. Isso na prática funciona assim. O cliente te liga e fala assim: doutor, você tem o número do processo para me passar? É isso. Aí existe um processo. Materialização é a forma como o processo se exterioriza e se materializa no mundo jurídico. Juridicamente falando, existe agora um processo. Tranquilo? Esse é o conceito de procedimento. É através do procedimento, anotem, é através do procedimento, que no caso agora é o processo material, o processo físico.
Se fosse antes da Covid, seria um bolachão de papel, né? Grande e tal. Então esse é o processo material que eu pego, palpável, que eu ia no balcão do fórum, incomodar lá o escrevente, incomodar os estagiários, incomodar o pessoal que está trabalhando. Eu ia lá tomar um cafezinho na OAB e pedir o processo, para dar uma olhadinha, para ver o que aconteceu. Isso é o processo, eu vejo o processo. O procedimento é a exteriorização daquilo que começou lá no começo da aula, quando eu falo de sociedade civil, que se baseia numa norma civil, que está no Código Civil. Com a violação do meu interesse, aí eu faço um processo civil, que aí já está aqui no processo civil, para exigir o meu interesse, exigir o meu direito através do processo civil. E a solução deste conflito, desta lide, que nós já falamos do conceito de lide, através deste processo, virá agora com a materialização no procedimento. Qual é o proceder? Qual é o agir? O procedimento é um processo de divórcio. Eu faço processo de divórcio? Aí eu tenho. Por que eu falei de Covid? Porque atualmente o processo ele é digital, né? Digital, é isso mesmo? Doutores, digital, processo é digital, né? PDFs, né? Faz os PDFs, né? E, né? Faz o processo, dá a entrada já direto do computador, né? Direto do seu escritório, né? Esse termo virtual não é utilizado mais, tá, pessoal? Virtual. Porque o virtual parece que é algo que não existe, mas que está ali, mas que é virtual. Então o pessoal não usa mais isso. Por que não usa? Porque o processo não é virtual. O processo ele existe. Ele não é virtual, ele existe. Só que não é físico, ele é digital. Essa é a diferença. PJE, obrigado, doutora. Tá vendo? A Larissa tá antenada. PJE, que é o processo jurídico eletrônico. Então, o procedimento, que é esse conceito que nós estamos trabalhando agora, né? Ele se concretiza. Então, olha só, falei de sociedade civil, sociedade civilizada, direito civil, processo, mas tudo isso daqui são conceitos teóricos, mas o agir é o procedimento. Então essa exteriorização, esse procedimento é quando eu vou lá no PJE, processo jurídico eletrônico, e sento a lenha. Tranquilo? Procedimento? Tranquilo? É o agir, né? O processo age. Basicamente consiste numa sequência de atos que me levará a uma sentença, né? Procedimento é uma sequência de atos concretos que me levará a uma sentença. O que é a sentença? É o dizer, né? Dictio, dição do juiz, do direito. Ele vai me dizer o direito, né? O Estado juiz me dirá o direito. Doutores, mais um detalhe. Prestem bastante atenção nesse conceito de Estado juiz. Notem que eu não falo juiz, não, é o Estado juiz. Porque quando eu olho lá, aquela figura lá, né, dentro do fórum, exercendo a jurisdição, eu não vejo ali a pessoa. Eu não posso enxergar com olhos de que eu estou vendo alguém. Eu estou vendo, professor, você não está vendo alguém, não está vendo algo, você está ficando maluco? De novo? Não, pessoal, tudo é conceitual, né? Eu estou diante do Estado juiz, eu estou diante do meritíssimo, aquele que tem méritos, excelentíssimo, aquele que por excelência desempenha a função estatal de uma subdivisão do poder. Subdivisão, professor, que maluquice é essa? O poder ele é uno, só tem um poder. De quem que é o poder? Do povo. Na democracia, o poder do povo. Democracia, povo, cracia, poder. O poder do povo. Como que o povo exerce poder? Sufrágio universal. Elege seu representante, elege seu parlamentar. Parlamentar de parla. Quem parla por nós são os parlamentares. Não importa que você escolheu o Frota, a Joyce, o Tiririca, né? Eles falam por nós. Nós escolhemos e está valendo. O Lula, o Bolsonaro, não importa, né? Nós escolhemos os nossos parlamentares. Então eu tenho o poder de legislar, de fazer as leis, né? Legislativo. Poder de administrar o país, executar, executivo, o governo federal, né? O presidente da República e os ministros. E o judiciário, que é escolhido de forma indireta por eles mesmos, mas que nós escolhemos eles e eles escolhem o judiciário.
Então a democracia é isso, o poder do povo. Ah, professor, mas você acabou de falar que o poder é uno. Lógico, o poder é do povo. Mas Montesquieu falou, poder demais para uma pessoa, vamos limitá-los, porque senão se tornarão déspotas, com poderes ilimitados, não é? Poderes soberanos a ponto de se tornarem autocráticos, autoritários, ditadores. Vamos limitá-los? Pega esse poder e divide em 3, fatia. O pessoal está fazendo uma brincadeira com a Tramontina aí, né? Fatia, né? É coisa de política, né, pessoal? Não pode ficar com raiva. Repete, por favor, o conceito de Estado de Juiz. Repito, né? Repito. Então, olha só para fechar. Então, olha o que acontece. Então, o pessoal está fazendo brincadeira. Então, Barão de Montesquieu, né? Um nobre, rico, daquela época da Revolução, falou assim: se deixar um sozinho governando, não vai dar certo. Esse aqui fica só com as leis, esse aqui fica só com a administração e esse fica aqui só com o, como é que é? Com o judiciário, com a justiça. Aí fica, se um tentar fazer, né, governar de forma ilimitada, aí a gente vai e mete um mandado, uma cassação e tal. Se esse aqui tentar caçar alguém de forma autoritária, né, aí esse aqui vem e mete uma graça, um indulto. Estão entendendo a questão? Uma grata, Tanto é que ele nem reclamou, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Por quê? A tal da teoria dos freios e contrapesos, né? Um, né, corta as asinhas do outro e eles vão se equilibrando. Poderes harmônicos, não está muito harmônico não, né? Independentes entre si. Pronto, evita a autocracia, a ditadura. Eles estão cometendo excesso? Não, mas aí a coisa vai se ajustando, devagar vai se ajustando. Não pode falar que, né, a toga do ministro é o menor presídio do mundo. Isso aí não pode, isso é um absurdo isso aí. Mas o ministro também não pode mandar prender com 9 anos por conta dessa ofensa, né? É outro absurdo. Aí fica ilimitado, né, o poder, né, a ponto de dar 9 anos numa sentença. Bom, essa história para lá. Então, para fechar, e eu vou falar do Estado Juiz de novo, né? Para fechar esse conceito de procedimento, é a forma que se exterioriza, materializa a minha pretensão, né? O processo. Ação de danos, ação de divórcio, ação de alimentos. Que mais que eu posso falar? Reivindicação de posse, e etc, etc, etc. Então, o procedimento é quando eu já chego na fase concreta do meu interesse, de agir no meu interesse. Essa fase concreta chama-se procedimento. Professor, qual a diferença de processo e procedimento? Eu não entendi essa parte. Vocês não perguntam, não? Eu pergunto. A diferença de processo e procedimento é que vou voltar mais. O direito material, direito civil. O direito processual é o processo, são as regras para exigir o meu direito. Tudo conceitual. Qual a diferença do processo para o procedimento? Aí o procedimento já é o exercício efetivo do meu direito civil através de um processo. O procedimento material se exterioriza materialmente a minha pretensão, que estava resistida, porque o outro lado não quer me pagar pensão, eu vou entrar contra ele, vou botar ele na cadeia, 30 dias. Não pode contar piada. Ai. E nem pode falar palavrão, só depois das 10. Então é isso, doutores e doutores. Agora, e o Estado Juiz, né? O Estado Juiz. O que é o Estado Juiz? Conceito moderno de Estado Juiz. Antigamente eu falava o juiz, agora eu falo o Estado Juiz. Por que o Estado Juiz? Porque eu devo alicerçar, anexar, fixar, nunca esquecer de que ali não é a pessoa, não é pessoal. Eu não peço para ninguém, eu peço para o Estado Juiz. Esse é o conceito do Estado Juiz. Ah, professor, mas você não pode falar isso de uma forma acadêmica para a gente? Portanto, por ser o processo constituído de uma parcela de soberania, vou repetir. Portanto, por ser o processo constituído de uma parcela de soberania, lembra que eu falei agora de Montesquieu, Barão de Montesquieu, falei de Revolução Francesa, falamos das divisões do poder, falamos de democracia, falamos dos conceitos, agora eu estou falando de soberania. Então, se
se o direito processual faz parte do direito público, que é regulador das relações entre as partes, né, dentro da sociedade, através do Estado juiz que vai dizer o direito, portanto, aí é onde que eu estava falando, portanto, por ser um processo constituído de uma parcela de soberania. O que é soberania, pessoal? É o poder do Estado, o poder estatal, poder do Estado, poder estatal. Essa soberania, quem dá é o povo. O povo é soberano, o Estado é soberano por causa do povo, já que é um Estado democrático de direito. Então, quando eu peço para o Estado juiz, eu não peço para a pessoa, eu peço para o Estado juiz. Então, o conceito, basicamente, se resume a ser o processo constituído de uma parcela da soberania, né? E aí, desse conceito de ser o Estado de Direito constituído de uma parcela de soberania, eu vejo nessa subdivisão do poder, poder judiciário, o Estado juiz. Ficou bom? Ficou claro? Ficou, né? Por que eu falo subdivisão? Vocês não vão ver isso nos livros, não tem no Google, tá? Eu vou avisar, não tem no Google. O pessoal responde a prova com o Google, acaba errando, né? Porque isso não tá no Google, pessoal, tá? Porque isso não é cópia de livro ultrapassado, né? Não, a gente está aqui trabalhando uma ideia de argumentos, né? Dentro de teorias que já existem, óbvio, né? Max Weber, Norberto Bobbio, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, o próprio Karl Marx, né? Quem mais? Quem mais definiu o Estado? Mas o clássico mesmo é a teoria do contrato social, né? E Weber, né, meu xará, que define muito bem o Estado. É o melhor de todos para definir o Estado, tá? O judiciário tem muito poder no Brasil, pois tem a última palavra. Parece que tem a última palavra, né? Até tem. Mas o que está acontecendo no nosso país, né? Não vou entrar muito nessa questão não, porque senão a gente não consegue terminar a aula. Mas o que está acontecendo no nosso país é que, né, quem está agindo e quem costuma agir e quem fica mais visível é o executivo, porque o executivo administra o país, né? É o executivo, é quem executa os projetos, os planos de economia, em relação a questões estatais, administra o bem público, administra a coisa pública, então fica em evidência. E aí qualquer decisão do executivo, né, do poder executivo, que pode vir a gerar um prejuízo ou pode ser uma decisão que não agrada, né, outras parcelas da sociedade, estas outras parcelas da sociedade ingressam no Superior Tribunal Federal de Justiça, dizendo que não, olha, não é assim, não é assado, não concordo, não estou de acordo, mas entram com petições, né? Quem entra com essas petições? Os partidos políticos de oposição ao governo, por exemplo, entra no STF pedindo, não quero, não aceito, né? Aí o STF pode dar sim a última palavra, né? Muito bem lembrado aí nesses termos aí, é assim que costuma funcionar. Mas por este motivo, no caso do Daniel Silveira, né? Eu não queria citar não, mas eu vou falar rapidinho. O excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ele decretou lá 9 anos de condenação para o Daniel Silveira. Não vou nem comentar o caso aqui, né? E o presidente da República, um poder fez isso, e o outro poder, o presidente da República, executivo, o que ele fez? Ele concedeu uma graça para o Daniel Silveira, cortando as asinhas do ministro. Foi isso que aconteceu. Resumidamente foi isso. Quem deu a última palavra aí? O executivo deu a última palavra. Concordam que o executivo deu a última palavra? Quem não concorda pode se manifestar agora, né? Foi isso que aconteceu. Simples assim. Nem teve discussão. Alexandre de Moraes não recorreu, não fez mais nada, o presidente não comentou e ficou por isso mesmo, por conta da teoria dos freios e contrapesos, de Barão de Montesquieu, da harmonia e independência dos poderes, justo, perfeito, correto, tranquilo. Teve um debate aí de jornalista que não entende nada. Não estou dizendo que os jornalistas não entendem nada, estou dizendo que alguns que não entendem tentaram fomentar uma briga entre os poderes. Uma minoria tentou fomentar uma briga. Esta briga não andou.
encerrou e acabou. Teoria dos três, o contrapeso, Barão de Montesquieu, foi assim que aconteceu. Estado juiz, voltando para finalizar, é isso, é um dos poderes da República. Professor, então você está me dizendo que não é juiz, é Estado juiz. Então aquela senhorinha, humildezinha, que precisa da pensão alimentícia, que tem uma escadinha de filhos, que está passando necessidade, que não tem o que comer em casa, ela tem acesso ao Estado juiz, sim ou não? Sim, é isso. Então quer dizer que ela não fala com o juiz, ela fala direto com o poder da República, soberano. Claro, quem é soberano é o povo. O povo é soberano num Estado democrático de direito. É isso, só isso. Tranquilo, doutores? Então tá aí, acho que ficou tranquilo, acho que ficou claro, né, a questão do Estado juiz, né? Bom, acho que ficou claro. Se não ficou, ótimo, né? Então, vamos prosseguir aí. Então, falamos de Estado juiz, né? Dando essas né? Elucidando essas questões aí de poderes, divisão de poderes. Por isso que eu falei de uma subdivisão do poder, e por isso que eu falo que não vai estar no Google, né? O Google não vai estar explicando isso, o Google vai explicar o clássico da história, lá da Revolução Francesa, de 1879. É isso que eles vão explicar, que não está errado, mas dizer que existe um Estado democrático de direito, baseado num poder que vem do povo, democracia, cracia, poder, demo, povo, essa democracia exercida através do sufrágio universal, que elege os parlamentares que falam por nós, né, através do nosso voto, nós os escolhemos, eles fazem leis no nosso interesse, elegemos também o executivo, aquele que vai administrar o bem público, a res pública. Res é igual coisa, pública, coisa pública. A res pública, a coisa pública, é do nosso interesse. Então vivemos num Estado democrático de direito republicano. Anotaram? E aí o que acontece? Aí vem o judiciário. Professor, mas os ministros não são eleitos por nós? São. Quando eu escolho o presidente e o presidente indica o ministro, eu escolhi o presidente e eu escolhi o ministro. Tá tudo certo, tudo dentro do jogo democrático do sufrágio universal. E onde é que está a soberania? É nós que escolhemos. Se ruim ou bom ou mal, nós escolhemos o que está aí. Ponto final nessa questão. Continuando na teoria geral do processo, dentro dos conceitos básicos, falamos de lide, falamos de processo, falamos de procedimento, e agora, para fechar os conceitos básicos do processo, vamos falar de pretensão. Anotem, doutores, pretensão, por favor. Eliseu, Jefferson, José, Josiane, Larissa, Leandro, Ludmila. Eu estou falando rápido? Eu falo um pouquinho rápido, né? Muito café para vir dar aula. Outro dia eu tomei tanto café que a pressão subiu quando não estava enxergando nada. Eu uso óculos, né? Mas eu estou sem óculos, não enxergo mesmo, né? Com óculos, sem óculos eu enxergo. Vou dar aula sem óculos, né? Aí eu tenho que ficar fazendo assim, ó, encosto o olho para poder ver o chat, né? Mas vamos lá, pretensão. O que é a pretensão dentro do processo? Anotem aí, doutores. Pretensão é a exigência deduzida contra a parte adversa. É exigência deduzida contra a parte adversa. Eu vou falar um caso aqui. Eu não gosto de falar esses casos não, porque eu tenho medo de tomar um processo, né? Mas eu vou falar. Josiane, José Geraldo, eu vou falar um caso aqui. O Belo e a Graciane. Meu Deus. Vocês estão por dentro aí da fofoca? Não? Ei, mas vocês são desinformados. Que fofoqueiros vocês são? O Belo e a Graciane. Vocês não fofoqueiros aqui é só eu. O Belo e a Graciane alugaram imóveis caros, né? Participaram de altas festas, né? Fizeram divulgação de eventos e deram cano. Foi o que saiu na televisão. Eu vou avisar para ninguém me processar. Não vem processar não. Tá, é o que está na mídia. Deram cano. Eu tenho um imóvel que vale 2, 3 milhões e alugo, né, para os artistas, confiando que os artistas vão me pagar. E os artistas não me pagam. E aí vem a questão do interesse, que nós já citamos nos conceitos anteriores, né? O interesse. Aí, pessoal, olha só, qual é o direito aí? Direito civil imobiliário, né? Qual é o interesse? Interesse em receber aluguéis vencidos e não pagos.
E agora o interesse da retomada do meu imóvel, do meu mobiliário, do meu imóvel. Estão anotando o que eu estou falando? E aí eu vou verificar o direito civil, pensar no processo e instrumentalizar através do procedimento. Então, pelo procedimento, o processo de reintegração do imóvel com cobrança de aluguéis, esse é o procedimento, reintegração do imóvel com cobrança de aluguéis, juros de correção monetária, multa, etc e tal. Qual é a minha pretensão? É a exigência, pedido ou postulação que eu, no caso vocês anotem a parte, que a parte deduz perante o Estado juiz. Eu vou repetir, pega de surpresa, né? Eu vou repetir. Então, vamos lá. Pretensão é a exigência, pedido ou postulação que a parte deduz perante o Estado juiz. É isso, resumindo, é isso. Então, essa pretensão que eu deduzo contra a parte adversa tem uma pretensão resistida. Eu falo, né? Eu esqueci o nome dele, eu não lembro o nome dele. É Belo e Graciane, né? Eu falo, Belo, meu amigo, no caso da Graciane, o procedimento sério o quê? Seria o quê? Ah, tá. Não, é que eles são casais, né? Eles são casais. Eles são um casal, Belo e Graciane, um casal, né? Que para quem não acompanha, né, vou esclarecer. Belo é casado com a Graciane, a fisioterapeuta, modelo, ela faz musculação, esqueci o nome agora. Não é fisioterapeuta, fisiculturista, né? Até hoje o jogador Denilson briga na justiça contra o Belo. Tem isso também. Então o que acontece? Então Belo e Graciane é um casal de artistas, né? Bem conceituado, bem vistos. O Belo pagodeiro, a Graciane é uma moça bonita, fisiculturista. Eles são casados, alugaram imóveis, não é o primeiro, e não pagaram. Essa é a questão que saiu na mídia. Aí eu estou dizendo que a pretensão aí contra o Belo e a Graciane, eu como advogado do dono do imóvel, é exigência, pedido e postulação. O que é postular? Postular é o procedimento, é fazer o processo de reintegração de posse e cobrança do aluguel que eles não pagaram, segundo o que está na mídia. Estou só dando um exemplo para ficar bacana a aula. Então isso é a pretensão, né? Que eu vou postular perante quem? O Estado juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, de uma das egrégias e conspícuas varas de direito civil da comarca de... Eles moram onde? É no Rio? Do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Venho respeitosamente, aí qualifico o meu cliente, ingressar com cobrança de aluguéis e reivindicação, cobrança de aluguéis, despejo, reivindicação de posse, danos, tal... né? Contra os artistas, aí qualifico os artistas, narro os fatos, faço uma fundamentação lógica, jurídica, né? Anexo ali trechos de previsão legal que está no Código Civil, coloco dentro do meu procedimento de cobrança e faço no final o meu pedido, que é a pretensão. O que pretendo eu? Receber aluguéis e pegar o meu imóvel de volta. Como que eu teorizo essa questão de pretensão? Receber o meu aluguel e pegar aluguéis de volta. Aqui a aula, aqui tá fechado e fica muita poeira, né? Aí dá uma... Então, pretensão. Como eu qualifico, como descrevo isso doutrinariamente, né? Sem firulas, sem piadas. E tem advogado que faz copy e cola na petição. Nem lê o que está escrito e vai textos, nada. Tem demais isso. Eu fiz isso uma vez só na vida, mas deu um problema. Deu por conta, né? Então, deixa eu fechar a pretensão. Então é isso. Então, pretensão é a exigência, pedido ou postulação. Olha só, eu acabei de falar como eu faço o procedimento, né? Enderecei para o juiz, qualifiquei as partes, falei dos fatos, falei do argumento, falei do Código Civil, da norma, e aí lá no finalzinho o pedido, que é a minha pretensão.
Está claro isso, doutores e doutoras? A pretensão é o pedido, é a pretensão deduzida contra a outra parte, é a postulação perante o Estado juiz. Eu deduzo que eu tenho esse direito baseado nos fatos e na norma perante o Estado juiz. Eu vou contar um negócio agora. Acabou? Fechou? Todo mundo anotou? Tranquilo? Eu falo de Estado juiz, né? Aí vocês vão falar que eu sou esquerdista. Eu não sou não, né? Vocês vão falar, mas só tem juíza. Vocês já viram que só tem juíza? As mulheres estão mandando no mundo. Diz que a mão que balança o berço é a mão que manda no mundo. É isso? É verdade isso aí? É? Ai. É verdade, né? Eu acho que é verdade. Sei lá se é. Ai. Bom, então, doutores e doutoras, né? Vamos resumir. Falamos de pretensão, procedimento, processo, lide, que são conceitos básicos dentro da teoria geral do processo. Esses 4 conceitos não pode esquecer. Se não souber, se não entendeu, pergunta, eu respondo, né? Vou passar um vídeo depois do nosso grupo lá para vocês darem uma olhada, dar uma revisada, né? Hoje, infelizmente, não deu para picar a aula, né? No vídeo aqui, né? Vai ficar um vídeo só grande. É ruim quando é grande, mas infelizmente, né? Mas são esses 4 conceitos que, se não entender, não entende o processo. Não entende. Aí vai chegar lá no professor de... Agora mudou o professor de processo civil, agora é a doutora Luciana, acho, né? Aí vai chegar lá na doutora Luciana, não vai entender processo civil. E segundo os alunos de direito, parece que processo civil é a matéria mais difícil da faculdade. Porque não entenderam teoria geral do processo 1, primeira temporada, que é o que nós estamos aqui, porque tem a 2 também. A gente começa aqui e termina no 4º período. Tranquilo? Mas não é difícil não, né? Tranquilo. Tento fazer eu faço de uma forma agradável, né? Eu sei que eu faço de uma forma agradável. O pessoal gosta. Bacana, né? Dando exemplos aí, né? Do dia a dia, atualizando vocês na fofoca, que mais? Contando, né? As historinhas do dia a dia e trazendo um contexto real, né? Para a sala de aula, porque dentro do contexto real, a gente, pela prática, pela realidade, a gente entende a teoria e fica tranquilo compreender esses conceitos que parecem difíceis. Então, 4 conceitos básicos da teoria geral do processo. Além desses 4, autotutela. Não esqueçam, é proibido, é defeso. Vocês sabem o que é defeso? Defeso é proibido. É proibido, é defeso utilizar-se da autotutela. Ah, professor, você botou na prova que é defeso utilizar-se da autotutela. Eu entendi que defesa era fazer uma defesa. Entendeu errado. Defeso significa proibido a autotutela. Aí vai minha perguntinha. É defeso a autotutela? Defesa é proibido. Porque a autotutela não é permitido. Por que não é permitido? Porque uma sociedade evoluída utiliza-se das normas de conduta e vida social. Aí eu pego meu carro e saio. Encontro com o Nádio Aristóteles, mas não sei quem é ele. Eu fiz isso uma vez. Ih, que vergonha que eu passei, né? Eu fiz isso uma vez. Eu estava num beco assim, né? E o aluno parou na frente. E tinha carro para tudo quanto é lado, lá em São Paulo. Carro. O aluno me viu, né? E eu parei. Eu fiquei com raiva, porque ele não andava, né? E eu buzinando, não xinguei não, né? Buzinando. Aí ele desceu, ô professor, e veio e deu um abraço e tudo. Eu fiquei com uma vergonha, eu falei, caramba, nunca mais eu faço isso. Aí nunca mais fiz, né? E era um aluno. Olha, Golha, nunca mais eu fiz isso. Por que eu tava falando isso? Porque é proibido a autotutela. Imagina, gente, não pode brigar, né? Tem que ter tranquilidade. Imagina, enquanto o Nádio e briga com ele, não pode, jamais, né? Larissa, Eliseu, Jefferson, José Geraldo, né? Nossa primeira aula, o Dimila, eu achei que tinha desistido. Ainda bem que você tá aí, de volta, Nádio. Caiu gente aí, não caiu? Não, Eliseu tá ali em cima, tranquilo. Então é isso, doutores e doutoras. 4 conceitos passados: autotutela, proibido, exceção da autotutela, vamos lá, legítima defesa, mas exceção é exceção, tá? Bom, direito processual, portanto, é um conjunto de normas e princípios. Normas são as leis que estão no Código Civil e princípios que daremos na aula que vem. Falarei de vários princípios na aula que vem, né? Princípio da parcialidade, da imparcialidade, né?
duplo grau de jurisdição, competência, soberania e diversos outros princípios de direito que nós falaremos amanhã, na aula de amanhã. Doutores, quem faltar a aula de amanhã, eu ia falar se considere reprovado, não, mas vai ficar com prejuízo muito grande, então não faltem, né? Se não tiver jeito, tem que assistir a gravação, porque os princípios são fundamentais para a compreensão do direito processual, seja ele penal, seja ele civil, seja ele trabalhista, tributário, administrativo. Qualquer direito processual é baseado em normas e princípios. Qualquer direito processual é baseado em normas, que são leis, e princípios. Quem não entende princípios não sabe direito. Aula importante, portanto. Talvez eu nem consiga ler todos os princípios amanhã. Então eu começo amanhã, talvez termine na quinta. Se conseguir concluir amanhã, quinta é mais assunto. E você já sabe, né? Comigo não tem moleza não. Quer moleza, senta no pudim, toma sopa de minhoca. Por fim, para finalizar, né? Falamos também de jurisdição, jurisdictio, quem diz o direito, falamos do Estado juiz. E é isso, doutores e doutoras. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ou fale agora, ou cale-se para sempre.